Eu tenho informação na voz de Wellington Barros, pois não, Barros? Pitoli, o Supremo Tribunal Federal inicia hoje também o julgamento que decidirá pelo recebimento da rejeição da denúncia, o recebimento ou rejeição, na verdade, da denúncia contra o Eduardo Talhaferro, aquela denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes. Talhaferro é acusado pela prática de crimes de violação de sigilo funcional, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal envolvendo organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Organização criminosa? Opa! Ô, Ale, o Borgo, por gentileza. Peraí, organização criminosa, então tem que entrar o Alexandre, né? Que não, tem né, denúncia envolvendo o gabinete. Abolição violenta. Ok. Vai lá, Ale. Vai lá, Barroso, termina aí, por gentileza. Se a turma receber a denúncia, ele se torna réu no caso, Pitoli. É por isso que é importante a gente ficar de olho nessa questão. Segundo a denúncia, entre maio e agosto do ano passado, Talhaferro teria violado o sigilo funcional e embaraçou as investigações ao revelar à imprensa e tornar públicos diálogos sobre assuntos sigilosos que manteve com servidores do STF e do TSE na condição de assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. Isso é o que diz aí a denúncia. A PGR afirma que ele agiu para atender a interesses ilícitos de organização criminosa responsável por disseminar notícias falsas contra a rigidez do sistema eletrônico de votação e a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, bem como pela tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O PGR também aponta que Talhaferro cometeu coação no curso do processo ao ameaçar em julho desse ano, após deixar o Brasil, revelar no exterior novas informações funcionais sigilosas obtidas no exercício de seu cargo. Para o PGR, o ex-assessor de Moraes aderiu às condutas de organização criminosa investigada nos inquéritos da suposta trama golpista, das fake news e das milícias digitais e selecionou diálogos para tentar interferir na credibilidade das investigações. O julgamento dele começa hoje, vai até sexta-feira, tem aí uma semana para manifestação em plenário virtual por conta dos ministros. Nós falamos aqui, inclusive, que a defesa havia pedido a sustentação oral e o julgamento presencial, né, dessa denúncia, mas o Alexandre de Moraes negou e ela será em julgamento em plenário virtual até a próxima sexta-feira. Lembrando que quem assumiu a defesa de Eduardo Talhaferro é Paulo Faria. Tem essa situação importante. Borgo, eu estou me antecipando aqui, mas acho importante, acho prudente. Nós vamos precisar apoiar Eduardo Talhaferro, tá? E em breve vou lhe dizer o motivo. Mas nós vamos precisar apoiar Eduardo Talhaferro. Tem um ponto da notícia ali, Burgo, que me chama a atenção. Primeiro, essa história de organização criminosa, isso é um absurdo. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, isso virou um mantra dessa turma. Mas tem um ponto que o Barros traz ali com relação ao questionamento, com relação ao processo eleitoral, Barros, rigidez e tal. Se você conseguir encontrar esse trecho, eu queria trazer esse destaque e vou justificar com uma fala do Talhaferro feita na Auriverde no dia 1º de agosto. Achou esse ponto aí, Barros? Sim, a PGR afirma que ele agiu para atender interesses ilícitos de organização criminosa responsável por disseminar notícias fictícias contra a rigidez do sistema eletrônico de votação e a atuação do STF e TSE. Ok. Rigidez contra o sistema eletrônico de votação. Eu já vou dar uma dica para o doutor Paulo. No dia 1º de agosto desse ano, Eduardo Talhaferro passou pela programação da Auriverde e nós fizemos um questionamento ao Talhaferro com relação ao processo eleitoral e, em especial, com relação às urnas. E Talhaferro deixou claro na Auriverde, da sua resposta, que ele não questionava o processo eleitoral urna. O que ele apontava era uma interferência com relação aos bastidores, na suspensão de veiculação de inserções, enfim, toda interferência com relação a perfis de direita que foram perseguidos. Foi isso que o Talhaferro disse. Olha só como eles estão, né, metendo os pés pelas mãos. Talhaferro disse aqui, no dia 1º de agosto desse ano,
que ele não tinha como apontar nenhuma fraude na caixinha. Nenhuma fraude. Ele disse que acreditava muito mais na interferência do resultado, né, por conta de todas as decisões e atitudes que foram tomadas contra a direita, perseguindo os perfis, suspendendo perfis. Foi isso que ele disse, num caminho contrário ao que diz a PGR. Esse julgamento acontece agora. Só que tem um outro julgamento que me preocupa muito, que está marcado para o dia 17 de dezembro deste ano, na Itália. Na Itália. O cerco aparentemente se fecha, entretanto, o que tem de prova periciada Eduardo Tagliaferro pode mantê-lo vivo, solto, né? Vivo nessa batalha, agora sim. Por quê? O que nós estamos vivendo é o gigante, né? Isso é Davi e Golias. O gigante usando de toda a sua força extrema para tentar calar o mensageiro, enquanto essa imprensa safada do Brasil se esquece da mensagem, Borgo. O Brasil virou uma latrina, né? Então, olha as informações do Eduardo Tagliaferro. O que ele falou é mentira? Se é mentira, não tem crime. Não tem violação de sigilo, se é mentira, né? No máximo ali uma difamação e não com o foro do Supremo Tribunal Federal. Então, ponto. Se não é mentira, então é verdade? Se é verdade o que ele falou, o ministro Alexandre de Moraes, os demais assessores têm que ser incluídos nas investigações. E tem que ser dispensado o foro privilegiado. Tem que ser declarada a suspeição do ministro Alexandre de Moraes, então. Então nós temos que partir desse princípio. O que o Eduardo Tagliaferro falou, o Alexandre de Moraes entende como verdade ou como mentira? Se é mentira, não tem crime de violação de sigilo funcional. Se é verdade, o Alexandre de Moraes não pode estar julgando esse processo. E o crime é em cima do que do que foi apontado. Outra coisa, Pitoli, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Isso é um mantra, né? Todo mundo, qualquer pessoa que criticar o regime, será incluído como tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Do Estado tirânico de direito. Funciona assim. Rádio Auriverde do Brasil está criticando o sistema? Está causando abalo na população? Tá. Instaura inquérito de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O jornalista fulano de tal está criticando? Tá. Tentativa de abolição. Quer dizer, virou bagunça. Audiência... Pois não, o Edson. Ele está abrindo a câmera para a gente poder... Audiência qualificada desse programa. A gente comentava sobre a questão de Eduardo Tagliaferro. Quem estava nos ouvindo? Tagliaferro. Excelente. Aí pedi para ele entrar ao vivo e conversar conosco, né? Me disse, está tudo ok, Edson? Edson está posicionando ali nosso querido Eduardo Tagliaferro, que eu repito, nós vamos precisar apoiá-lo novamente. Alguma dúvida que essa denúncia era recebida? Alguém tem alguma dúvida? No Brasil do Estado tirânico de direito? Zero Quem dúvida. é denunciado, manda instaurar a investigação e agora ele que vai julgar. Então o procurador oferece denúncia, ele vai falar, não recebo. Não, e o amiguinho manda, o PGR que é amiguinho, manda. Palhaçada, virou bagunça.